que vocês fizeram, que sei que não foi só você, foi sua irmã, tem uma galera aí atrás, Sim. de dar voz para o futebol feminino. Inclusive, ontem eu postei um vídeo que me impressionou, eu não sabia, e aí um comercial da Visa, né, de cartões, que no Brasil as mulheres foram proibidas de jogar futebol de 1941 a 79. E quando eu postei esse vídeo, eu recebi uma enxurrada de comentários no meu direct falando assim, e eu me impressionou. Minha mãe também me proibia de jogar futebol. Sim. Porque o meu pai, eu sempre... Um monte de mulheres, assim, que você nem vai imaginar. E aí falou assim, eu não jogava porque meu pai não deixava, minha mãe não deixava, não podia, eu tinha medo do que o povo ia falar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do crescimento do futebol feminino no DF e do que ainda tem pela frente. Se vocês têm dificuldade de patrocínio, se vocês enfrentam o estereótipo, né, de mulher, não sabe, não é para mulher. Sim. Essas coisas não são para mulheres. E os títulos dizem o contrário. E o mais Justamente. bacana é que você não precisa falar. Só o que vocês são já demonstra que é para mulher, sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do futebol feminino, primeiro aqui no DF, para depois a gente ter uma noção a nível nacional. Isso. Na verdade, assim, eu sempre falo que o futebol feminino, na minha vida, na vida da minha irmã, sempre foi um propósito, né? Uma missão. A gente ama o esporte como todo, eu gosto de todas as modalidades, acompanho, mas o futebol feminino sempre foi a nossa paixão e sempre foi onde nós sempre fomentamos, né? Quando a gente fala assim que a gente iniciou com um projeto amador e viramos profissional, foi justamente por conta dos resultados, porque a gente começou em 2012, né, um projeto totalmente, realmente social, porque essa é a nossa maior missão, né, de desenvolver, fomentar para que as meninas tivessem oportunidade, não só no esporte, mas também na educação. Porque o nosso projeto começou com parcerias com instituições de ensino, né? Nós temos a parceria, inclusive, que é até hoje, que é com o Centro Universitário CESP. Então, no início, ali, em 2012, a gente proporcionava para as atletas uma ajuda de custo e que elas jogassem no time e também uma bolsa de estudo. Então, por exemplo, nesse período de 2012 até os dias de hoje, a gente já conseguiu formar vários profissionais, seja ela qual for a área que elas escolheram, mas assim, além da gente fomentar o esporte, também tem a educação, que é muito válido a gente ressaltar isso, porque o Minas Brasília, futebol feminino também fomenta muito, então assim, a gente sempre falou, e nós sempre vamos levar isso, né, que acho que os dois caminham juntos, então assim, é muito importante a gente ressaltar isso também, que no início, o nosso maior propósito era esse, da gente formar pessoas, inclusive, hoje nós temos várias atletas que nós projetamos nacionalmente, como atleta de futebol feminino mesmo, e também várias profissionais em várias áreas. Hoje nós temos advogadas, contadoras, professoras que saíram através do Minas Brasília. E a gente sempre fala, você mencionou vários títulos nossos aí, né? Mas esses títulos também são, vale ressaltar, porque a gente também considera como vários títulos, porque a gente mudou a vida de pessoas, né? Que esse foi o maior intuito do Minas Brasília e continua sendo, que é a essência do futebol feminino, né? Do Minas Brasília, vamos dizer assim. O futebol feminino aqui em Brasília, claro que teve uma ascensão muito grande. E como você perguntou, né, você tem noção, às vezes, do que vocês fizeram aqui em Brasília? Muitas vezes a gente não tem. Eu até falo com a minha irmã, eu falo para a nossa comissão técnica, eu falo assim, muitas das vezes a gente não sabe o tamanho da nossa grandeza. Porque o Minas Brasília hoje, a gente é considerado um dos projetos espelho para muitas equipes de fora. Né? Porque anteriormente, em 2012, as nossas meninas jogavam para ir para fora. Hoje não. Hoje, muitas atletas do cenário nacional jogam para vir ter a oportunidade no Minas Brasília. Então, assim, hoje a gente já consegue ter essa ascensão no cenário nacional. Inclusive, o Minas Brasília hoje é considerado o maior clube do Centro-Oeste pelo ranking da CBF. Né? Nós estamos numa colocação muito boa, né? Então, assim, ser o maior clube do Centro-Oeste hoje é um privilégio, uma realização de um sonho, né? Vamos dizer assim. Então, assim, a gente começou realmente com amador em 2012, só que as coisas foram acontecendo. Então, a gente ficou de 2012 até 2016, porque, assim, muitas das vezes, quem não conhece a fundo a história do Minas Brasília, acha que as coisas aconteceram também muito rápido. Apesar de nós sermos um clube muito novo, né? Que nós temos só 11 anos de clube. Vamos completar agora, em junho, 11 anos de clube. Mas, desde 2012 até 2016, nós fizemos um trabalho muito forte com a base, com atletas que começaram conosco em 2012. E só em 2016 que nós conseguimos o primeiro título, que foi o Campeonato Candango. Então, a partir dali, em 2016, as coisas foram acontecendo, porque, assim, poxa, a gente conseguiu ganhar um título Candango, que era um título que nós trabalhamos ali para ganhar durante 4 anos. Conseguimos. E naquele ano, quem fosse campeão do Candangão em 2016, ganhava a vaga para disputar a Copa do Brasil em 2017. Só que, infelizmente, em 2017, a CBF extinguiu a Copa do Brasil. Então, pensa, a gente disputando ali 4 anos para ter uma vaga em cenário nacional e não conseguimos. Mas somos resilientes, continuamos, disputamos o Campeonato Brasiliense em 2017.
Fomos novamente campeãs, porque aí a CBF criou o Brasileirão Série A2, o Campeonato Brasileiro. No lugar da Copa do Brasil. Então, assim, quem fosse campeão do Candangão ganhava a vaga do Brasileirão. E foi assim, nós disputamos em 2017, fomos novamente campeãs. E fomos disputar o Campeonato Brasileiro da Série A2, Série B, em 2018, onde nós consagramos campeãs brasileiras. E a partir dali, a gente realmente mudou a chavinha do amador pro profissional, porque nós estávamos jogando competição em nível nacional, competição a gente estava jogando internacional, Grêmio, Vitória da Bahia, inclusive nós fomos campeãs em cima do Vitória da Bahia. Então, assim, naquele ano também era um pouco mais difícil, porque só subia 2 times. Então, só ia para a Série A os 2 times que estavam na final. E nós conseguimos esse feito, fomos campeãs. Inclusive, essa estrela aqui no peito representa esse título nacional, que é um título muito importante. Então, a gente realmente virou a chavinha. Dali, nós realmente mudamos um pouquinho da história, da trajetória, da missão, da visão do Minas Brasília. Claro que a gente colocou o profissional como o Porto Seguro, para que nós pudéssemos continuar com a base, né, uma estrutura da base, porque a gente se preocupou muito com a nossa base. Tanto é que nós temos a hashtag A Casa da Base, porque nós achamos importante a gente fomentar a base, porque é a base que vai projetar o futuro do Minas. Só que naquele momento, como o futebol feminino, infelizmente, igual você mencionou, muito bem falado, né, que a gente teve esse retrocesso porque o futebol feminino foi proibido durante 40 anos. Então, lá na década de 80, que o futebol feminino voltou foi permitido, né, que as mulheres pudessem jogar futebol feminino. Então, o futebol feminino teve um retrocesso muito grande. E a partir de agora, desde 2007, né, que o Brasil teve uma boa atuação na Copa do Mundo, que o futebol feminino começou a ter uma valorização maior. Então, como nós fomos campeãs, a gente precisava preparar o time para a próxima temporada, porque nós íamos disputar o Campeonato Série A1, a Série A, a maior competição. Depois, primeiro, né, depois vinha a Série A2, então a maior competição a gente tinha que projetar um trabalho muito bem feito. Então, ficamos na Série A por 3 anos, infelizmente nós caímos, mas a Série A2 também está uma competição muito forte, porque a Conmebol exigiu que os clubes masculinos da Série A e B, eles obrigatoriamente agora têm que ter o feminino, porque caso eles não tenham o futebol feminino, eles não podem jogar Sul-Americana, não podem jogar Libertadores. Isso é legal, né? É legal, interessante, porque, querendo ou não, o futebol feminino teve uma valorização muito maior. Só que, por outro lado, clubes como o nosso, porque, por exemplo, o Minas Brasília Futebol Feminino é um clube exclusivamente da modalidade. A gente não tem um time masculino por trás. Então, acaba que, por exemplo, vou dar um exemplo fático aqui, o Corinthians, São Paulo, Flamengo, esses clubes maiores, eles têm uma receita destinada para o futebol feminino. Claro que todo mundo tem suas dificuldades. O futebol feminino ainda é muito difícil. Está numa crescente muito grande, mas ainda é muito difícil. Só que a gente disputar contra esses clubes que tem uma receita, querendo ou não, destinada para o feminino, tem uma estrutura, e um clube que é 100% da modalidade, em Brasília, porque fazer esporte em Brasília ainda é muito mais difícil. Então, é muito mais difícil. Então, assim, a gente mata um leão por dia. Por isso que eu falo que o Minas Brasília deve ser muito respeitado, porque é um clube resiliente, é um clube que está há 11 anos fomentando o futebol feminino, disputando as melhores e as maiores competições que tem no Brasil, não só do profissional, mas também da base. E estar no ranking, né, onde nós estamos hoje, é muito difícil, assim. Então, acho que, resumindo um pouquinho, nós trilhamos uma história muito linda no futebol feminino.